Opa, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós somos a TDN, estamos aqui para mais um episódio. Hoje comigo nessa mesa eu tenho o futuro do país. À minha direita tenho o Kelvin Manuel, que irá ajudar-me a entrevistar o nosso convidado. Apresenta-te aí, Kelvin Manuel, meu colega. Sou o Kelvin Manuel. Estamos aqui para mais um dia de um podcast e vamos lá ver como é que vai funcionar. Obrigado. E juntamente conosco temos o nosso convidado, o Gerson Vilar. Saudações a todos, o meu nome é Gerson Vilar. Bem, convidado esse que nós convidamos, pelos vistos tem um currículo cheio, um jovem conhecido pela sua capacidade intelectual e argumentativa, e hoje trouxemos ele aqui para debater e falar sobre assuntos realmente construtivos. E só já para dizer, é um prazer recebê-lo e esperamos ter mais vezes aqui no nosso podcast. Então, bora então começar. E vamos começar com o nosso tema. Hoje o tema é o porquê de nós sermos pobres. Quando falo nós, refiro-me a nós africanos. Por que nós africanos somos pobres? Acredito que cada um de nós tenha criado as suas teorias da origem da pobreza em África e, bem, agradeceria que vocês viessem e mostrassem as vossas teses para assim trocarmos ideias e chegamos a uma conclusão. Então pronto, começo a perguntar ao nosso convidado, Gerson Vilar, para si, qual é a origem da pobreza? Por que é que nós somos pobres? Primeiro começo por dizer que a pobreza não é somente algo material. A pobreza também é estado de espírito. É algo que primeiro se efetua no espírito e depois se materializa no carnal. Então a pobreza ou a origem da nossa pobreza em África é complicado de abordar de um modo específico. Mas como já fiz a abordagem que a pobreza não é somente por uma vertente carnal, é uma vertente também espiritual. Então digo que um dos nossos maiores problemas em África é também a pobreza que se origina a partir do nosso espírito. Então nós temos uma série de problemas e digo que isso é um problema conjuntural, que uma coisa atrai outra. Então vamos dizer que a nossa pobreza não é somente material, não começa apenas das coisas que nós conseguimos enxergar. Não sou africanista, não defendo teses africanistas, mas é um ponto que de facto deve ser levado em consideração, que a pobreza em África começa pelo espiritual, por ser também um estado de espírito. Ok, então podemos afirmar que os europeus são ricos, vamos assim dizer. São um continente desenvolvido. Então podemos afirmar que eles são o que são porque têm riqueza espiritual. Primeiro eu quero saber da parte dos apresentadores qual é o tipo de pobreza e riqueza que aqui se vai afirmar. Porque de facto, se queremos tomar alguma rédea para um debate, devemos saber então de que pobreza nós falamos. A material, espiritual, que tipo de pobreza? Quando falo de pobreza, englobo no geral. Eu, na minha forma de ver, está tudo ligado. Quando tu tens um povo ou uma sociedade pobre, por exemplo, intelectualmente, também terás uma sociedade pobre materialmente, né? Então, mas quando eu digo pobreza, estou a falar daquilo que nós vemos hoje, das fomes e tudo mais. Visto que nós somos ricos em recursos naturais, recursos minerais, etc., o que é que talvez possa originar então essa pobreza grande que nós andamos a ver durante esse tempo todo?
Boa. Ainda tocando naquele tema que foi sobre porque que os europeus são ricos, isso é muito subjetivo, é até relativo, um termo que os angolanos não muito gostam. É relativo porque o que nós achamos ser pobreza pode não ser pobreza para outros. Então, os europeus, nesse caso, por exemplo, nós vamos dizer que a nossa educação é muito rica. Mas um africano, quando olha para um europeu, a sua educação, vai dizer que a educação do europeu é muito pobre, porque tem uma forma de que o pai lida com o filho muito diferente de nós africanos. Então, dizer que não é que nós sejamos pobres perante os europeus, se estivermos a falar de riqueza material, sobre aquilo que vai ser então qualidade de vida dos africanos, se for esta questão que foi endereçada, se for a qualidade de vida que o africano tem, então vamos dizer que isso é uma série de problemas ou de uma pobreza conjuntural. Quer dizer, na gíria até disse um problema atrás do outro. É, a ver, é como se fosse uma muralha ou um dominó. Quando uma peça cai, ela atinge várias outras peças. E nós temos muitos problemas, tanto com a nossa cultura, a nossa forma de nós, muitas vezes as nossas políticas ajustarem-se ao desenvolvimento global e não ao desenvolvimento cultural. Portanto, a nossa motivação, a nossa origem de pobreza é subjetiva e relativa. O que é pobreza para mim pode não ser para ti. Mas agora, o que é que acha sobre as pessoas que afirmam que a África é pobre por causa do colonialismo? Acha correto dizer isso? Nós somos pobres por causa do colonialismo? Geralmente as pessoas dizem que a África é pobre por causa do colonialismo, porque nós tivemos uma ruptura social dos nossos valores muito grande, que isso é um facto, porque nós tentarmos nos ajustar àquilo que é o desenvolvimento global, acabamos por esquecer aquilo que são os nossos irmãos das comunas, que o desenvolvimento para eles não é ter um iPhone, não é ter um smartphone, o desenvolvimento para eles é ter 10 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado. Então nós agora aqui em Luanda, o nosso desenvolvimento é ter uma BMW agora e andarmos debaixo do sol dentro de um ar-condicionado, dentro de um carro com ar-condicionado. Mas para aquele indivíduo é ter uma quinta com várias cabeças de gado. Então, quando muita gente refere-se àquilo que é a pobreza vindo do colonialismo, então vai ser a ruptura dos valores que nós tivemos e que trouxeram um atraso do desenvolvimento em África, porque nós tínhamos a nossa forma de nos desenvolver, mas nos foi incutida uma forma de desenvolver completamente diferente, Seguimos até hoje. que seguimos até hoje. E quando nós não conseguimos alcançar aquela forma de desenvolver que nos foi incutida, então sentimos que nós não estamos a desenvolver. Ok, então o que está a dizer é que os europeus já tinham um padrão de desenvolvimento. Sim. Eles, quando vieram com o colonialismo, vieram também com o seu padrão de desenvolvimento. Sim. E agora nós estamos a tentar nos adotar ao padrão que eles estipularam daquilo que é o desenvolvimento. Exatamente. E isto, mas não acha isso errado? Nós nos adaptarmos àquilo que eles dizem que é o desenvolvimento. Eu não vou dizer que seja errado nem certo. Desde o momento que nós somos seres pensantes, somos indivíduos que seguem várias ideologias. Então, de considerar que é certo ou errado seria um pouco equivocado. Porque imaginemos que eu nasça sempre com esse pensamento. Então, se outras pessoas não tiverem o mesmo pensamento do que eu, não significa que eu não esteja certo, nem significa que eu esteja errado. Simplesmente eu tenho uma concepção diferente. E o que nos foi incutido, a maneira como nos foi incutido, é que nós conseguimos então decidir sobre o que é que realmente trouxe a pobreza em África. Então, sobre a questão do desenvolvimento em África, dizermos que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento que nós pensamos para aqueles que são os europeus, ou a forma global de desenvolvimento, é um bocadinho sensível abordarmos sobre isso de uma forma muito direta, mas não é certo nem errado. São formas de pensar de cada nação. Não, por acaso concordo sim contigo. Mas minha opinião daquilo que pode ser ou daquilo que originou então a pobreza em África. Eu vejo que primeiro eu não concordo com a tese de que nós somos pobres por causa do colonialismo. Não concordo com isso.
Porque se nós já éramos pobres antes do colonialismo. E se nós não fôssemos pobres antes do colonialismo, não seríamos colonizados. Não sei se pegaste a minha ideia. Ou seja, Não, mas estaríamos melhor. não acredito. Não acredito que estaríamos melhor. Por quê? Porque se nós fomos colonizados, é porque existiram pessoas que já estavam melhor do que nós e tinham esse poder de vir até nós e nos colonizar. Então significa que nós ainda estávamos, não estávamos desenvolvidos. Não estávamos desenvolvidos intelectualmente e nem em termos de armamento e tudo mais. Então eu acredito que nós já éramos pobres, porque na realidade não era pobre, porque o padrão de riqueza era diferente, como tu falaste. O padrão de riqueza era o que era ter gados, era tudo, e esse tipo de coisas. Yeah. Então, eu acredito que a sociedade a africana já era pobre antes do colonialismo. E se não fosse, não seríamos colonizados. Pelo contrário, iríamos bater de frente com os colonizadores. Só que aqui entra aquela questão do que eu disse da relatividade. O que tu achas de desenvolvimento atualmente pode não ser o desenvolvimento para outros povos, mas não é que nós estejamos divididos. Nós não estamos divididos. Nós estamos no mesmo país, no mesmo território, mas temos concepções diferentes. Porque o que é que eu digo sobre a questão de nós termos concepções diferentes do desenvolvimento? Imagina, tu vais dizer que nós estávamos pobres e eu posso dizer que nós estávamos despreparados. Nós estávamos despreparados porque o Império do Mali, que foi um dos maiores impérios a nível do mundo, já tinha atividade econômica como a exportação de ouro. Ouro, sim. E era uma riqueza arrecadada para o Império de Mali. Correto. Então, nós não vamos dizer que nós não estávamos desenvolvidos. Nós tínhamos a nossa forma de desenvolvimento. É como dizer que em África não existia a manifestação de Deus. Havia, mas de uma forma diferente do que nos é incutida hoje. Vais dizer que o Egito não era completamente desenvolvido, mas nós temos provas históricas do que Egito já era desenvolvido, e Egito é África. Por isso é que dizem que a África é o berço da humanidade. Portanto, dizer que nós éramos pobres e que a forma de nós nos desenvolvermos não foi afetada pelo colonizador é muito sensível. Por isso é que eu digo sempre, não é certo nem errado dizer que o desenvolvimento é isso. Só ninguém pode impor ideologia de desenvolvimento a uma nação. Não, mas atualmente o que se vê, temos que ser sinceros connosco, o que se vê atualmente, tu és desenvolvido se fores parecido com a Europa. Isso é um facto. É isso é um a facto. realidade. Sim, Então já existe um padrão global de desenvolvimento. de desenvolvimento. Sim, Ou sim. seja, tu és considerado desenvolvido se tu fores parecido com a Suécia. Se o teu país for parecido com a Suécia, se tu tiver as mesmas condições que a Suécia dá e tudo mais, e tudo mais. E esse é o padrão que se segue. Mas agora, quando eu digo antigamente, eu quando digo pobre, não digo pobre na verdade. Oh, Gamaliel, afinal. Quando eu digo pobre, é a fazer uma comparação com os europeus. Porque nós aqui já tínhamos uma forma de administrar as coisas. Como tu falaste, tinha o Império do Mali, antes do Império do Mali tinha o Império de Gana e tinha outros vários reinos, onde os que ficavam nas costas eram os mais fortes e tudo mais. Mas calma, deixa eu te cortar. Eu acho que nós, pobres, nunca fomos. Porque, de facto, se fôssemos pobres, seríamos nós aí procurar. Estás a entender? Não peguei a ideia. De facto, Se, ok. sim, ok, se fôssemos ok. pobres, nós seríamos nós aí procurar, estás a ver? Na Europa, estás a ver? A sairmos de África para ir procurar, estás a ver? Os recursos. Só, o que tu queres dizer é que nós não éramos desenvolvidos. O que eles tinham, nós aqui ainda não tínhamos, mas já éramos ricos. Bem, falaste se nós não fôssemos pobres, não iríamos procurar. E eu afirmo o contrário. Se nós fôssemos ricos, nós procuraríamos. Se nós fôssemos. Deixa só coisa.
argumentar acerca. Se nós fôssemos ricos, iríamos buscar maneiras de criar um meio de transporte aquático para ir e comercializar o que nós temos cá. Porque se tu tens muito, eles normalmente o que é que acontecia? Tu tens num reino e o que tu tens vais comercializar para outro reino. Mas a tendência é sempre abrir os Expandir. horizontes. Sim. Então, se nós realmente não fôssemos pobres, mas, quando eu falo assim pobre, parece algo mal. Eu acho que eu estou a decifrar mal o que é pobreza para mim, né? Mas sim, se nós fôssemos ricos, iríamos abrir os nossos horizontes e ir também procurar novos clientes. Como eles fizeram, eles não fizeram numa Mas tentativa de sim. encontrar clientes, Sim, mas estava a procurar eles, recursos. mas vê, Mais ou menos ma- isso. mas o desenvolvimento deles é que lhes permitiu Chegar até criar aqui. transportes para vir até a África. É que lhes permitiu, porque vê, naquele tempo os africanos eram divididos por reinos. E se tu vens e és considerado ameaça, és morto. Então imagina um homem que sai de um país diferente, né, de um continente diferente, branco e tudo mais, e vem até o teu império. Um jovem veste coisas diferentes do que tu vês, de cor diferente, cor de pele diferente, tudo diferente. Normalmente, acredito eu que tu interpretarias ele como uma ameaça e o padrão seria o quê? Seres morto. Mas não, eu acredito que eles eram tão desenvolvidos que conseguiram criar meios de transportes para chegar até cá, conseguiram criar rotas, porque eles iam e voltavam. Conseguiram criar rotas, eles conseguiam criar métodos de se adaptar aos impérios, tá a ver? E isso é porque conseguiam criaram métodos de vir até ti e te falar, não, eu não sou inimigo, mesmo você falando a língua. Tá a ver? Como? Não sei. Yeah. Mas olha, falar sobre África ou falar sobre história, falar sobre fases pré-históricas é às vezes um bocadinho delicado porque não se tem uma base a que se fundamente totalmente aquilo que são as teorias da suposta descoberta da África. Porque existe uma concepção de que os portugueses ou os europeus não queriam chegar à África, queriam chegar à Índia para exercer outro tipo de comércio, mas acabaram por encontrar e não descobrir a África. Então, falarmos sobre tempos pré-históricos, eu acho que isso também já é um bocadinho ultrapassado. Já é um bocadinho ultrapassado porque a África não se deve basear mais naquilo que foi, mas aquilo que deve começar a criar ou a se unir para ser. Então, falarmos de hoje concepção de desenvolvimento é mediante duas correntes de desenvolvimento econômico no mundo, o capitalismo e o socialismo. Porque o socialismo vai ser o ensaio do comunismo. Porque as pessoas dizem que o socialismo é um modelo com um sistema econômico, mas o socialismo também é uma ideologia política. É o ensaio para se alcançar o comunismo, porque não existem países comunistas e nunca existiram. Nunca E existiram. parece ser estranho eu estar aqui a dizer, e algumas pessoas que podem estar a acompanhar então o programa podem achar estranho dizer desta forma, mas nunca existiram nações ou países comunistas, simplesmente países socialistas, porque o comunismo, como define Karl Marx, é algo puro, é algo muito lindo, Yeah. é algo que primeiro se ensaia até se alcançar o comunismo, e é a partir do socialismo que se alcança o comunismo. Desculpa só te cortar. Eu particularmente, eu acho que nós nunca vamos a conseguir alcançar o comunismo. Para mim, Não. o comunismo é só do céu, no paraíso. Só, Yeah. É impossível, é impossível. Yeah, É impossível. yeah. Mas agora, tu és comunista ou socialista? Socialista ou és a favor ao socialismo ou ao capitalismo? Uhum. Produção, tudo bem? Sem perguntas? Não, até agora. É uma questão muito interessante. Yeah. Mas eu sou a favor de sistemas mistos. Mistos Yeah. porque Adam Smith, escocês, nascido em Glasgow, na cidade de Glasgow, Adam Smith foi um dos homens que mais trouxe o liberalismo econômico. O liberalismo econômico que depois então originou a forte corrente do capitalismo.
E ele falava da não intervenção do Estado sobre a economia. Então, se o Estado não intervém na economia, nem de forma a taxar, nem de forma a intervir sobre aquilo que vai ser então a atividade econômica dos indivíduos, então é quase impossível que a economia ande com peixe. Yuri, é muita bebida. Por isso é que tivemos em 1922, não sei se me falha a data, o crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Se o Estado não intervisse, qual seria a resposta que seria dada aos agentes econômicos? E John Keynes, no seu livro A Moeda e Taxas de Juros, ele vem dizer que o Estado não pode aparecer de forma muito direta para participar da economia, mas simplesmente para taxar, para ter juros e o Estado de facto coordenar a atividade econômica. Então, mediante essa abordagem, eu sou a favor de um sistema econômico misto, que envolve então a intervenção do Estado e ao mesmo tempo a economia com a livre concorrência e a livre iniciativa privada. Yeah. Então, tu és a favor do que acontece na China, por exemplo. A China, Sim, sim. ele opta pelos dois. Mas mesmo, isso até é sensível, mas mesmo até nos Estados Unidos, acontece dessa forma. Porque quando existem problemas dentro da economia, o Estado deve intervir de alguma forma para conseguir dar resposta aos agentes econômicos. Mas são exceções. Sim, exceções. Yeah. Mas geralmente é assim que acontece em maior parte dos países e eu concordo e sou apologista dos sistemas econômicos mistos. Ok. Entendo. E também concordo, por acaso também concordo. Mas, só voltando àquilo que estava a dizer. Foi-se dito que o desenvolvimento, acredito que foi por ti mesmo. Seria bom falar das soluções para hoje, né? Uhum. E não recordar muito do passado. Acho que não foi exatamente isso que tu disseste, mas pronto, estou aqui a tentar Baseia-se nisso, descodificar. Sim. Mas, o que é que eu acho? Eu acho que o que acontece hoje é resultado do que um dia aconteceu. De facto. Então, para se saber como avançar, eu acho que tem que estudar o passado, para não cair nos mesmos erros que um dia já se caiu. Uhum. Yeah. Então, como eu estava a desbruçar, quando eu digo pobre, eu estou a querer dizer inferior. Isso vai trazer problema, mas pronto. Inferiores. Inferiores. Por que eu digo inferiores? Porque se nós não fôssemos inferiores, nós não seríamos colonizados. É por isso que eu acho que nós já éramos inferiores antes do colonialismo. E por que eu acho isso? Disse que a África é o berço da humanidade, correto? Isso estamos todos de acordo quanto a isso? Sim. A África é o berço da humanidade e depois aconteceu tudo isso de uns irem para a Ásia, outros para a Europa, outros para tudo mais e tudo mais. Depois espalharam-se todos. Minha teoria, minha concepção. Nessa de as pessoas espalharem-se, teve um grupo que vai para a Europa. A América até nem falo tanto porque a América é resultado da Europa. Pelo que eu aprendi, a maior parte da população americana provém da Europa. Então, pronto. E o que é que eu acho? Eu sou a favor que a dificuldade cria o homem. Tem um problema, fica assim, seja problema, mané. Tem que encarar o problema. É como, eu sou pidoda, você quem? E quando houve distribuições, nós ficaram em África, porque nós éramos nómadas. Nós não tínhamos um sítio fixo. Só paramos de ser nómadas no século 12.000 a.C., quando com a invenção da agricultura. E a agricultura trouxe assim o sedentarismo. Tipo, ficar estagnado num sítio, porque tens que cuidar da tua horta e tudo mais. E com a estagnação num sítio, criou-se então as civilizações. Sim. Então, antes disso, mas antes de 12.000 antes de Cristo, os que espalharam-se foram para a Europa. E acredito eu que ainda não havia descoberto os pontos cardeais. Ou seja, o sul, norte, este, oeste. Acredito eu.
Então, o que aconteceu? Nessa de um bom grupo ir para a Europa, eles depararam-se, eles estavam a sair de África e foram para a Europa. Minha teoria, não disse que estou certo, minha teoria, que estou esteja está errado. E o que é que eu acho? Eles vão para a Europa e na Europa eles encontram dificuldades. E como eu já disse, as dificuldades criam um homem. E quando eles vão na Europa, eles encontram um clima completamente instável. Um clima, aqui em África, tudo é nos dado. Nós temos terras boas, que nos dão árvores boas, que nos dão alimentos, que nos dão bagas no sentido de bagas. Uhum, Sim, que nos dão bagas. eh, que nos dão animais, que nos dão tudo. A terra desde sempre nos deu tudo. Cá em África. Que não era o mesmo que acontecia na Europa. Temperaturas de zeros e tudo mais, negativos. O ambiente não era estável para a vida humana. E eu acredito que esse ambiente ou esta dificuldade levou assim ao desenvolvimento, porque eles foram obrigados para sobreviver, eles eram obrigados a descobrir coisas, eles eram obrigados a ter agasalho, eles eram obrigados a criar coisas que lhes mantessem confortáveis dentro do seu habitat, né? Dentro daquele meio. E por que eu acho que ainda não existiam pontos cardeais? Porque se existissem pontos cardeais e se eles soubessem como utilizar, eles iriam embora. Porque eles foram lá e viram um clima que na maior parte é frio, neve e tudo mais. E eles saíram daqui a andar de quê? Aqui era o quê? Relva? O que eles metiam? Amarravam aqui. Folhas, árvores, já. E quando eles foram lá, eles encontraram tudo diferente. E eu acredito que não existiam pontos cardeais. Existiam, mas conhecimento acerca, não. Yeah, e se houvesse, eles voltariam. Então, eles ficaram lá e eles foram obrigados a saber como viver dentro daquele ambiente. E essa de saber como viver dentro daquele ambiente é que lhes trouxe a evolução. Eles foram evoluindo cada vez mais. Foram em busca de criação de coisas que lhes levassem, que lhes metessem mais confortáveis. Enquanto nós aqui não, nós estávamos no conforto, nós acordamos, banana, nós acordamos, vamos andar um pouco, temos um animal fixe e mas lá não, eles eram obrigados a sobreviver, criando assim métodos de sobrevivência. E essa de criar, gerou então assim conhecimento. E disse que conhecimento é poder. Então, mesmo nós sendo os primeiros, porque tudo começou cá, eles quando vão lá se desenvolvem mais rápido. Porque o que é normal pensar? Se os primeiros foram criados num sítio, é mais fácil acreditar que aqui a evolução acontecesse primeiro. Mas não foi o caso. Então, acredito que foi isso. Foram lá, aconteceu o que aconteceu, e eles foram se desenvolvendo ao ponto de eles já criarem armas de fogo e nós ainda nos matarmos com, qual é o nome daqueles flechas e não sei o quê. Foi uma disparidade de desenvolvimento muito grande. Sim. E é aí que eu acho que onde começa a nossa pobreza, a nossa inferioridade. Com o facto Acho que isso não é pobreza. Inferioridade. Pobreza talvez seja o adjetivo errado para qualificar. Mas quando eu digo pobreza, estou a dizer comparado a eles. Se formos para comparar, nós éramos mais pobres. Não. Mas não éramos pobres. Mas éramos mais pobres que eles. Pobres o quê? Fala no mic. Pobres. Pobres. Em que sentido? Intelectual. Nós não tínhamos conhecimento. Sim. Homem? Nós não tínhamos conhecimento acerca de como as coisas funcionavam. Isso também, no meu ponto de vista, também é pobreza. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a concepção do surgimento da tala.
Mas é como eu já disse desde o início que eu não sou panafricanista, muito menos compartilho das várias ideias de panafricanistas, mas disse que a tala foi usado como uma forma de caça e de armadilha para os animais muito grandes que haviam naquela altura. Porque nós sabemos que muitas das vezes a forma para que o homem se alimentasse, além daquilo que era natural, que crescia em árvores, também era a caça. A caça era muito usada para então o alimento do homem E a naquela produção de altura. roupas. Exatamente. Então, naquela altura, o que é que usavam? Usaram a tala como criação de uma armadilha para esses animais. Então, dizermos atualmente que nós éramos atrasados ou que já não éramos desenvolvidos intelectualmente é o tanto quanto equivocado. É o tanto quanto equivocado. Portanto, é como eu disse, o desenvolvimento é tanto quanto relativo como subjetivo. Não podemos afirmar que nós fomos inferiores ou éramos superiores. Temos concepções e temos até agora, independentemente daquilo que é o padrão mundial criado global, mas então vai ser então esta diferença que há entre os vários ideais que existem no mundo de desenvolvimento. Olha, nisso agora que falaste, acredito que estás correto. Acredito que estás correto porque não se pode dizer que nós éramos pobres, porque dentro daquilo que era o nosso padrão de desenvolvimento, nós não éramos realmente pobres. Então, prontos, pobres talvez seja um adjetivo errado para qualificar-nos naquela altura, não pobres. Mas agora, também disseste que nós não podemos nos qualificar como inferiores. E eu sou africano, eu também sou africano, né? E eu também não gosto de me meter nessa posição de inferior, longe de mim. Mas, mas eu falo aquilo que eu acho que é verdade, que seja a verdade. E a verdade, na minha concepção, é que realmente nós éramos inferiores. Dizes que que não podemos falar isso, mas eu afirmo que nós podemos. Por quê? Porque contra factos não há argumentos. E o facto é, o superior domina o inferior e nunca o contrário. Então, se nós fomos dominados por um superior, é porque nós éramos inferiores. Tu nunca verás uma formiga, se forem várias, né? Mas tu nunca verás uma formiga, por exemplo, ou um gato a dar corrida num rato. Truquei, né? Tu nunca verás um rato a dar corrida num gato, porque o gato é inferior. Mas podes ver um gato a dar corrida num Rato. Pegaram a ideia. Esta cena de ter ilusão não é boa coisa. Então, o superior sempre oprime o inferior. Então é por isso que eu afirmo que nós somos inferiores, não querendo, sei lá, manchar a nossa imagem como africanos, porque eu não acredito que nós como pessoas sejamos inferiores. Só acredito que em termos de desenvolvimento, talvez fomos inferiores. Mas é isso, porque nós ficamos presos no conforto, enquanto eles não. E essa realidade pode ser, o que eu estou a dizer, pode ser conotado da maneira errada, mas eu sou a favor que às vezes não devemos dizer a verdade. Porque a verdade muitas das vezes pode ser perigosa para quem o diz. E eu dizendo que nós somos inferiores, até pode ser a verdade, mas pode ser perigoso para mim dizer isso porque não é a verdade que quer passar, que as pessoas querem ouvir. E é sobre isso. Então, pronto, nós éramos. Então, eu acredito que a pobreza começa desde o princípio que nós nos trancamos no conforto e os outros ficaram superiores. Mas não pobreza, a inferioridade. Boa. Perdão. Porque o que tu dizes, né, é agora uma questão que eu levanto aqui. Se bem que eu estou na posição de convidado, mas é uma questão que eu levanto aqui que é: qual é a concepção de desenvolvimento que vocês mais abraçam? Porque é aqui onde nós devemos começar por saber
quais são os próximos passos a se dar e quais são as linhas a se traçar do nosso Correto. desenvolvimento. Então nós não saberemos o que nós vamos fazer para alcançar aquilo que nós verdadeiramente queremos. Agora, a minha questão é, qual é a tua concepção de desenvolvimento que mais faz sentido para ti e que a África abraça, de acordo com a nossa realidade cultural? Estás a me perguntar políticas, né? As políticas que eu poderia usar, né? Para alcançar o desenvolvimento? Algo mais ou Não, menos qual é a concepção do desenvolvimento que tu maior abraças, do Ocidente ou da África? Ou aquela, ou seja, não posso dizer do Ocidente ou da África, mas qual é a concepção que tu, com maior afinco, tu achas que mais resulta? Aquela concepção do desenvolvimento que ao longo do tempo nos foi passada ou aquela que nos tempos passados nós então ok, abraçávamos? Ok. Bem, desmistificando não, só para ter a certeza que eu entendi a pergunta. Então, perguntaste-me se eu abraço a concepção que os africanos utilizavam ou se prefiro a dos europeus, que é o que se tem estado a se utilizar. A global. A global. Bem, eu prefiro a ocidental. Prefiro a ocidental por razões até humanistas. Porque não sei se vocês sabem, mas era algo normal reinos mais fortes utilizarem outros reinos, tipo, invadirem outros reinos e utilizarem pessoas daqueles reinos como escravos. Escravatura moderna. Utilizavam eles como escravos. E eu acredito que quando isso acontece entre pessoas do mesmo povo, é porque algo não está muito correto. Algo não está muito correto. Na Europa se viu algo parecido. Também tinha aí lutas aí entre eles, mas não sei se chegou ao nível de ser usado como escravo. Não sei, porque houve aí também lutas de territórios e tudo mais. Não sei se levou-se a esse nível de ser de chegar ao ponto de ser denominado escravidão. Não, tráfico de humanos não. Tráfico de humanos veio com os europeus. Escravidão mesmo, é tipo, tu tens um povo, o povo dá um nome pro teu povo. Tu tens o teu povo patriota, o meu povo nguiça. E eu vou ao teu povo e conquisto. E pego as tuas pessoas e vão trabalhar para mim como se fossem escravos. Como se fossem escravos. E eu acho isso errado. Então, o que é que eu acho? Que se nós não tivéssemos essa interrupção dos europeus, provavelmente continuaríamos nesse padrão. Nesse padrão, ou talvez poderia piorar, mas também temos que levantar a suposição que poderíamos melhorar. Né? Mas pronto. E eu acredito que lá do Ocidente também seja melhor pelas razões que me fazem, que eu vejo hoje em dia, né? Muitas são os territórios que ainda preferem viver como os nossos antepassados. Ainda vê-se pessoas a viverem em aldeias e não sei o quê. Talvez não por sua vontade. Mas ainda vê-se. Então, eu pergunto a ti. Onde é que tu gostarias de viver? Numa sociedade com concepções do Ocidente ou com uma sociedade com as concepções das que temos agora? Boa. Eu levantei aquela questão porquê? Porque tu só começas. Por quando se fala de história, não cometer os mesmos erros, é quando tu ainda não tens decidido o que de facto tu vais abraçar. É para isso que a história surge. Imaginemos algo muito importante. Aqui tem duas estradas. Tem uma estrada, né, da saída daqui pelo e tem uma mais lá à frente. Ei, falaste onde estamos. Epa. Fuga de informação. Mas pronto, eu corto. Pronto. Yeah. Mas tem aqui esta estrada que tu dá-te acesso aqui à estrada e tem uma outra estrada e tem outra estrada que dá acesso à estrada principal. Tu tens que decidir
qual é de facto a estrada que tu melhor passas. A estrada que tu queres realmente passar. Porque tu já sabes da história de uma das estradas. Então a decisão agora é tua. Então, para nós começarmos a tomar as rédeas do que nós realmente queremos, devemos decidir de facto o que nós vamos abraçar. Portanto, eu abraço uma concepção de desenvolvimento mista que une a nossa cultura àquilo que é o desenvolvimento global. É isso. E são jovens como nós que devemos começar por encontrar essas soluções para a África, para o Correto. nosso país. Somos nós que devemos começar a desenvolver projetos sustentáveis de desenvolvimento social. E só assim é que de facto nós vamos ter um país desenvolvido, de facto. É assim, com a contribuição ou contributo de cada jovem. Isso que nós estamos a fazer agora, estamos a produzir conhecimento. Mais pessoas que estão a acompanhar este vídeo, este programa, estão a ganhar conhecimento sobre o que nós estamos a dizer aqui. Então devemos saber de facto o que é que nós queremos abraçar. Tu queres um iPhone ou queres um Samsung? Queres um iPhone. Então tu tens de saber como usar um iPhone. Porque tu queres o iPhone. Porque tu sabes que o Samsung te deu muitos problemas. Evitou com que tu fizesses muita coisa. Então já não é muito tempo de nós discutirmos se foi ou não colonizador. É o tempo de acharmos soluções estratégicas para conseguirmos resolver o problema em África. Temos pobreza ambiental, temos pobreza intelectual, temos dificuldades na nossa saúde pública, temos dificuldades nas nossas políticas públicas. Então somos nós os responsáveis por saber onde vai dar certo o nosso país. O que é que tu queres abraçar? Sim, 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 sim. De facto é isso. Há que se olhar para a frente e ver novas formas de assim alcançar o tão debatido e desejado desenvolvimento. Mas agora, tocando nesse assunto de desenvolvimento, o que é que tu achas sobre as pessoas? Já se falou aqui da origem da pobreza, né? Mas o que é que tu achas da tendência que as pessoas têm de culpar, não só em Angola, mas globalmente, né? A tendência que as pessoas têm de culpar o Estado por causa do não desenvolvimento. Nós não somos desenvolvidos por causa do nosso Estado. O que achas acerca disso? Concordas com isso? É complicado abordar isso, porque as pessoas acham que as políticas públicas não se ajustam àquilo que são os parâmetros da vida social de cada indivíduo. Porque nós nos deparamos com realidades ocidentais e queremos trazer aquela realidade para o nosso país. Enquanto existem países a entrar para a quarta revolução industrial, que vem trazer a tecnologia de forma ativa, nós ainda estamos a sair de uma segunda revolução industrial. Então, culpar o Estado, o que é que acontece? O Estado é sim responsável pelas políticas públicas ajustarem-se àquilo que é a realidade do povo. Mas não vamos estar aqui a tirar culpas de quem é o real culpado pela nosso atraso no desenvolvimento em África. Mas as pessoas usam muito o Estado, muitas vezes com uma necessidade de encontrar um culpado para aquilo que são os reais problemas. Mas nem sempre é só o Estado o real culpado por muitos problemas. Ter lixo nas ruas muitas vezes não significa a falta de existência de caixotes de lixo nas ruas. Nós vemos que existe atropelamentos em algumas autoestradas. Tu vês que um indivíduo foi atropelado debaixo de uma ponte pedonal. Vocês já viram como isso é engraçado? Então, vamos dizer que o nosso maior problema é o capital humano. Seja o capital humano que chega até as rédeas do Estado, e seja o capital humano que seja o Estado enquanto povo e não poder. Então, vou dizer que não existe culpa. Existe sim indivíduos que não conseguem ajustar aquilo que são então as suas decisões de acordo ao nosso desenvolvimento social e causa um impacto muito forte, tanto dentro do Estado poder, tanto quanto no Estado povo. Por acaso eu concordo muito com o que disseste. Estavas a falar sobre as revoluções, quartas revoluções e tudo mais. Muitas das vezes o que acontece é que
o povo procura coisas que ainda não está no nosso tempo de acontecer, minha percepção, porque existiu um processo para tudo. Existiu um processo para tudo e nós também temos que saber obedecer os nossos processos. Países desenvolvidos são desenvolvidos por quê? Porque tiveram muito tempo também, um dos fatores tiveram muito tempo de paz, sem guerras. Enquanto nós, quando é que acabou, o conflito interno, quando é que acabou? 2002? 2002, há pouco tempo, e as pessoas já estão à espera de coisas enormes. De 2002 para cá, quanto tempo? Podemos fazer assim quanto tempo? 2002. 21 anos. Estamos 21 anos sem guerra. Estamos há 21 anos sem guerra. E temos coisas boas e também temos coisas más. Mas eu acredito que há uma cobrança da parte do povo para um Estado que só está a atuar bem há 21 anos. E há países muito desenvolvidos que estão já nisso há muito tempo. Então houve um processo. Então, eu acho que também temos que saber respeitar o nosso processo. Não nos cobrem coisas que vêm em outros sítios, porque lá eles também tiveram o processo dele e outras. A realidade é diferente. E a realidade é diferente. Só que também um ponto aqui muito interessante a tocar é que, na verdade, nós não podemos ignorar que existem políticas que não são suficientemente, que não se enquadram realmente na nossa realidade angolana. E nós também abordarmos aqui que nós devemos esperar um processo para o alcance destas mesmas coisas. É muito delicado mesmo, porque tu tens uma família que talvez nesse momento nós estamos aqui com algumas coisas para consumir e essa família não sabe o que é que vai consumir. Então essa família nem vai olhar para aquilo que é revolução industrial. Vai cobrar a um indivíduo ou uma entidade que realmente deveria criar políticas públicas que se ajustassem ao desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, devemos olhar para isso com muita delicadeza e não com tanta frieza assim. Devemos olhar isso porque de facto temos pessoas que não passam bem. Temos pessoas que não passam bem. Isso é uma realidade que nós vimos. E se tu saíres daqui e fores um instante aí atrás, mais profundo, vais encontrar esse tipo de realidade. E se tu também fores, vamos todos encontrar esse tipo de realidade. Mas o que acontece de facto, o que é? É que o nosso capital humano, é como eu disse há pouco, o nosso capital humano, em tanto como Estado povo, tanto como Estado poder, existem então aqueles que causam a ruptura do nosso capital humano. Imagina, tu tens uma família de 8 filhos, o casal tem 8 filhos, mas não sabe de onde é que vai tirar o sustento para aqueles 8 filhos. Imagina. E depois o que é que acontece? Esse mesmo casal depois vai culpar o Estado pela sua infelicidade. Mas também tens um indivíduo que se formou, estudou e casou-se com uma mulher que se formou, estudou. Os dois não têm trabalho. Então tu tens que criar políticas sustentáveis para conseguir albergar. Não vamos conseguir albergar todos. Isso é uma realidade. Isso é um facto. Nós somos mais de 30 milhões. Agora, e desde já parabenizar que desde agora está-se a realizar o censo provisório. Eu hoje estive no Quilamba, onde eu geralmente trato do meu cabelo, e vi lá o censo provisório a ser feito. E dizer que isso vai ajudar-nos muito nas estatísticas de desenvolvimento a nível nacional, mas dizer que é muito delicado olharmos para esse tema. As políticas públicas, quando não se identificam com os cidadãos, e os cidadãos não se identificam com as políticas públicas, então é necessário se criar um ambiente de maior cooperação. Por isso é que é um tema muito interessante a participação do jovem na vida pública e na vida política. É um tema muito interessante que se deve trazer à baila. Porque só o jovem conservar um autocarro que sobe mais de 200 pessoas por dia, mais de 1000 pessoas por dia, também é a participação do jovem na vida pública. Porque o jovem cobra, mas o jovem não pode destruir aquilo que ele cobra. E qual seria a solução para isso? O que é que eu acho? Muitas das vezes eu acho também que
Eh, dizer que eu acho que as minhas teorias às vezes podem ser um pouco extremistas, né? Mas eu acho que eh, a sociedade não é o Estado que cria a sociedade cria o Estado. Sim. A sociedade cria o Estado. Então, quando nós temos uma sociedade errada, também teremos um Estado errado. Somos três jovens cá, mas somos jovens que andam e deitam lixo na rua, por exemplo. Somos jovens que andam e quando queremos alguma facilidade, metemos um dinheirozinho ou corrompemos. Mas também não deixamos de ser os jovens que estão sujeitos a um dia a serem ministros, Uhum. administradores. Estamos sujeitos a isso. E quando nós, como jovens, e nós, como sociedade, falhamos nesse aspecto, vamos subir ao Estado e também levar esses maus comportamentos que nós um dia tivemos como sociedade, como Boa. membros da sociedade. Boa. Então, é isso que estava a dizer. O angolano tem que ter a percepção que ele tem que ser o melhor cidadão possível. Facto. Melhor para passar exemplo para os outros e assim criar-se uma sociedade que posteriormente irá criar um Estado exemplar. Por isso é que nós já temos muitos projetos a serem desenvolvidos. Por exemplo, Luanda precisa de ti. Um projeto desenvolvido pelo governo provincial, que é Luanda precisa de ti. É um projeto que está a ser desenvolvido de modo a melhorar então aquilo que é a realidade do cidadão. Entende? Por isso é que eu digo que nós em África ou em Angola não estamos a 100% bem. Mas não vou dizer que estamos a 100% mal. Porque quando se encontra um povo 100% mal, então já não existe esperança no meio daquele povo. Mas nós ainda temos a esperança. Qual é a esperança? É o capital humano, é o jovem. É o Miguel. Para lá, pá. É o Kelvin. Sou eu. O indivíduo que vai arranjar soluções necessárias. Então o jovem deve enxergar muito nessa vertente. Somos nós que vamos encontrar as possíveis soluções para alguns problemas que nós mesmos reclamamos. Somos nós que devemos começar a ter iniciativas de criação de projetos sociais para começar a mudar a nossa mentalidade. Porque tudo começa por aqui. Se eu não mudar a minha mentalidade, um dia eu chego aos órgãos máximos do governo, eu reclamei tanto aqui na base e serei pior, nem serei bom como eu pensei que os outros poderiam ser. Então, nós devemos ser aquilo que vai então ser para o nosso país os maiores impulsionadores do desenvolvimento nacional. Cada jovem. Mas isso não é algo que acontece do dia para a noite. Eu Não, acho leva que tempo. a transformação é diária. Nós temos que nos transformar agora para assim criarmos cidadãos já que fazem as coisas na obrigação na obrigação não, mas sabendo que aquilo é correto. Facto. Para depois ir lá e estás a ser o que tu és realmente. Não estás a esforçar, precisamos assim dizer. Tipo, nós agora temos que criar comportamentos vistos como bons, hábitos vistos como bons, pensamentos, mentalidade visto como mentalidade boas, para depois irmos lá e só estamos a mostrar aquilo que realmente somos. Então isso é suposto se cultivar agora. Sim. Mas falando nisso, assim, tipo, entre nós, há assim algum projeto que vocês tenham em mente, ou a apresentação de um projeto que vocês possam ver que poderia contribuir para o desenvolvimento não vamos dizer todos os jovens, né? Porque isso é uma tarefa para o Estado, todos os jovens, mas vamos dizer assim, para um certo grupo de pessoas, sei lá, um certo grupo de pessoas que utilizam a internet, um certo grupo de pessoas, você assim algum projeto em mente, ou se não tiveres tipo um projeto teu, poderias dar uma sugestão do projeto que poderia ser feita, tipo para,
a reeducação dos indivíduos. Porque ultimamente tem tido muitos marginais na rua, né? Que é o que ele disse, a sociedade, por vezes também não ajuda no desenvolvimento. Por exemplo, aqui no Patriota tem muitos indivíduos que fingem passar mal, mesmo Oh, na cidade. divulgaste nosso endereço de novo, meu Deus. Não. Oh, son of a bitch! No, 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 no! Não, Patriota é grande. Patriota é grande. Yeah. Sim, sim, Yeah. na cidade. Vocês também podem falar, peguem no meio. Vai mal. Sim, há indivíduos que fingem passar mal, do tipo para pedir esmola, tá vendo? Ok. Mas são indivíduos que têm casas. Por exemplo, as prostitutas também. Há prostitutas que vivem bem, mas tipo, querem ganhar dinheiro fácil. Mas vivem Sim. bem por conta do ofício ou... Não, vivem todos em casa. Ah. O pai e a mãe dão, mas Ok. querem dinheiro fácil, tá vendo? Isso Yeah. também são coisas pequenas que também não ajudam no desenvolvimento. E tipo, acho que muitas das vezes os polícias daqui, né, deviam recolher mesmo destes miúdos todos que estão aqui. Devia ter um grupinho, tá a ver? A recolher dos miúdos para levar para casa, tá a ver? Para tirar da rua. Tá a ver? Mas levar para casa... levar para casa Pode não. voltar. É por isso que tu falaste de reeducação. Sim, Yeah. reeducar mesmo. Tá a ver? Abre-se aí um centro, sim, né? sim. Um Sim, instituto. certo. E reduque-se o Sim. coisa. Mas só que nós também temos que entender que isso também somos nós que podemos contribuir para isso. O que é que muitas das vezes acontece? Vamos ver um problema e vamos esperar o Estado vir resolver. Não, Mas não. nós temos mas às vezes Sim, temos esse poder. temos esse poder de resolver. Por exemplo, isso que tu falaste, né? Pode-se abrir um centro, um instituto de reeducação. Muitas pessoas podem olhar para isso, que o Estado abra, Facto. mas tipo, nós aqui podemos nos unir, alugamos aí um espaço, professores, e as pessoas educam-se, tá bem? E são essas mesmas pessoas que nós vamos educar, que talvez até nem serão elas, podem ser, mas nem serão elas, mas talvez serão as pessoas que elas vão influenciar, que depois poderão servir de forma grande para o desenvolvimento do país. Tipo, tu vais e ajudas, por exemplo, uma prostituta, o teu centro, qual é o nome do teu centro? Esse é o centro de ajuda. Tá bom, o centro de ajuda do Kelvin reeduca uma prostituta, né? E talvez não vai ser a prostituta, mas a filha da prostituta poderá ser uma grande ministra. Tá a ver? Yeah. E então isso não é só. Eu vejo que muitas das vezes é feito isso, não é só trabalho do Estado. E eu acho que nós que podemos ser encarados um pouco como privilegiados por estarmos dentro de uma classe social não muito má, né? Eu acho que nós é que temos a tarefa primordial não, né? Mas acho que nós temos que sentir isso, tem que ser nossa obrigação, Sim. né? Porque nós temos mais ou menos, né, capital financeiro. Então acredito que tem que ser mesmo nossa obrigação criar métodos para alcançar também o desenvolvimento. Eu sou a favor que quando tu abres uma empresa, não deves só abrir uma empresa a fim de fins lucrativos. Por exemplo, um amigo vem e me fala que quer abrir um bar, eu vou lhe falar, meu amigo, não vou estender a mão à ideia dele. Por quê? Porque eu vejo que quando o capital que tu estás a utilizar para abrir um bar podia ser um capital que tu estarias a utilizar para abrir uma outra coisa que daria lucro e ao mesmo tempo influenciaria no desenvolvimento. Enquanto o bar vai fazer o quê? Aumentar a taxa de como é que é? Bêbados. Alcoólatra. Alcoólatras, tá a ver?
aumentar a prostituição, estás a ver? Epá, talvez ele não vai abrir com essa intenção, mas as pessoas não são boas, elas sabem que se vão abrir um bar, vai ter bebidas alcoólicas, se vai ter bebidas alcoólicas, terá alcoólatras, se vai ter alcoólatras, tudo leva no coisa. Olha, isso que Kelvin disse é muito interessante de criar, por exemplo, iniciativas de reeducação. Imagina, cá em Angola, se tu abris um bar aqui que se paga uma cerveja, imagina, tem vários sítios que dizem 3.500. Um bar aqui. E tu abres aqui uma fundação que é de graça para o jovem ganhar conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. O jovem, se tiver dinheiro, ele não vai para a tua fundação. Não vai. Sim, não vai. vai. O jovem vai no provar. 3.500. Mas isso é uma realidade que nós passamos cá em Angola. Yeah. Isso é um facto lá cá nos jovens, principalmente os jovens de Luanda, é uma realidade que nós temos. É uma realidade que nós temos e que precisamos de começar a mudar a nossa mentalidade. Porque não sabemos governar, não é tão fácil como nós pensamos. Às vezes temos uma ideia de que a governação é tão fácil que todo mundo acha que deve ser feito X, Y, Z. Não, mas existe uma tramitação necessária para se alcançar aquilo que então é uma boa e uma excelente governação. Porque existem várias iniciativas do Executivo para o melhoramento e o desenvolvimento social do jovem. Mas tu não, muitas vezes não vais ter esse desenvolvimento esperado por talvez o capital humano. Há transportes, nem tantos, não para todos, mas existem transportes públicos, são vandalizados. Deve-se criar também projetos sustentáveis. Para quê? Para o jovem não vandalizar mais. Então, isso que nós estamos a fazer já é encontrar solução. Porque nunca se aponta um problema sem solução. E a minha mãe me dizia algo sempre antes de ir à escola. Filho, come antes de ir à escola. Sabe por quê? Porque ninguém assimila de barriga vazia. Minha mãe sempre me dizia isso, todos os dias. Ninguém assimila de barriga vazia. Então, se nós quisermos uma fundação e nós temos a possibilidade, existem muitas iniciativas já de jovens. Vocês depois vão ver, não quero aqui fazer publicidade, mas depois vocês vão ver, eu vou mostrar-vos. De vários jovens que têm aqui iniciativas de fundação de caridade, que dão comida, que dão roupa, que doam roupa, doam comida. Então somos nós, os indivíduos responsáveis, não só o Estado, porque o Estado não é só o Presidente da República, o Estado não é só os ministros. Existe o Estado do povo e o Estado do poder. Nós também temos que fazer a nossa parte. Porque a primeira instituição fundamental, a instituição são os meios então que facilitam o trabalho do homem. E uma das instituições, e a instituição primária, a primeira instituição primária, é a família. É a família. A instituição é a família primária. É a família. Então, somos nós, o Estado enquanto povo, que vamos então fazer a nossa parte para ajudar no desenvolvimento. Já é tempo de pensarmos nisso. Já não é tempo do jovem estar numa escola e te ver como um inimigo porque você está com uma miúda bonita. Vão ficar banzeladas as meninas. Não é tempo para isso. É tempo de nós começarmos a pensar no associativismo. Não, se eu estiver com esse indivíduo, quais são as soluções que nós vamos encontrar para o nosso futuro e o futuro do país? Se eu estiver com outro jovem, quais são as possíveis soluções? O que é que nós vamos criar? Qual é o poder que nós vamos criar cá? Então é a altura de nós começarmos a pensar isso. A nossa mentalidade encontra-se um bocadinho atrasada. E aqui eu digo mesmo que está atrasada. Porque nós temos de pensar desenvolver. E muitas vezes nós estamos a regredir. Não por pensarmos diferentes. É como eu disse, todo mundo tem a concepção de desenvolvimento diferente. Mas temos que ser reais. Existe mesmo o que é desenvolvimento e o que é regredir. Já, tu perderes o dia todo em noites é desenvolvimento ou regredir? Depende. É subjetivo. Talvez nas noites, muitas vezes nas noites que tu perdes, talvez em festas, tu estás a fazer promoção de uma tua empresa, a ver, de um teu serviço. Mas a maior parte das vezes não é assim. Mas a maior parte das vezes não é assim. Então, muito jovem em Angola regride, não está a desenvolver. E nós precisamos de começar a achar então soluções viáveis para isso. E para ti, qual seria a causa desse... Por que o jovem não se preocupa com isso? Por que o jovem não se preocupa, não tem essa mentalidade?
É porque assim, há uma diferença muito grande que precisa ser dita sobre a disciplina e a motivação. A motivação e a disciplina. Nesse momento nós podemos estar motivados em criar projetos que vão de facto desenvolver a juventude angolana. Uau! Estamos todos a brilhar, os olhos estão a brilhar porque estamos felizes e queremos isso. Mas sabe qual é a diferença da motivação e disciplina? É que disciplina é que a motivação tu vais sentir de vez em quando a vontade de fazer, e a disciplina te vai obrigar a fazer aquilo todos os dias. Então, a causa que leva os jovens muitas vezes não conseguirem concretizar muitos planos e a enverdarem por esses caminhos é a falta de disciplina e só a existência de motivação. Eu digo que é isso porque é como eu digo, a maior parte dos problemas que nós temos parte da nossa mentalidade. Então, jovens, se nós queremos alcançar de facto desenvolvimento sustentável, evolução, desenvolvimento pessoal, então, ao invés de termos motivação, teremos disciplina. A disciplina nos vai obrigar a fazer aquilo que nós, então, devemos fazer para desenvolver. Sim, 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 sim. Falaste muito, muito bem. Yeah. E eu até só para salientar aqui, eu sou a favor. Eu acho que isso até é algo que não tem acontecido muito, mas eu sou a favor do, de um sistema onde há mais investimento para o conhecimento do homem do que para qualquer outra coisa. Boa. Yeah. Para mim, tu tens que investir mais no conhecimento do homem para. E isto dentro de uma cidade capitalista. Numa cidade capitalista, isso resultaria muito bem. Yeah. Tu tens que dar. Para mim, há que se investir muito no desenvolvimento do homem e depois investir noutras coisas, né? Por que eu acho isso? Porque se vamos supor que tu investes no investes no desenvolvimento do homem e preocupas-te em investir vá lá, em infraestrutura e crias 1000 quilambas, crias 500 temas, capas e tudo mais. E tu vais criar infraestruturas muito bem, mereces aplausos, mas infraestruturas essas que estão sujeitas a serem vandalizadas pelo homem sem conhecimento, sem educação. Então tu estás a criar algo que pode ser destruído pelo homem que não tem conhecimento. Quando tu investes, por exemplo, em campos de agricultura, tu estás bom, fizeste muito bem, palmas para ti, mas tu deixaste de investir no homem, e o homem, por causa da sua ignorância, da sua rebeldia, pode ir e só por sua vontade destruir o campo que tu achaste bom criar. Então o homem é o causador do desenvolvimento, mas também pode influenciar. A ignorância do homem pode influenciar também no atraso do desenvolvimento. Então é isso. Eu acho que deve-se apostar também no conhecimento do homem, a fim de nós criarmos jovens e cidadãos que não destroem, né, os outros, outras coisas, resultado de outros investimentos, e também criar jovens que vão investir em outras coisas em forma de propriedade privada. Estás a ver? Por exemplo, o Estado vai. E é o que tem que ser visto. O Estado, por exemplo, investe, através do INAB, investe em bolsas, tanto como internas e externas. E cria pessoas que posteriormente acabam por. Não vamos dizer que não sei que é 100% isso, mas posteriormente acaba por criar pessoas que em forma de propriedade privada contribuem para o desenvolvimento. Então é isso. Antes de se olhar em tudo, eu vejo que o primeiro é olhar-se para o conhecimento, para
a transformação intelectual do homem, tirar o homem da ignorância. Eu acho isso correto. Mas agora, ele deu a sua ideia sobre os centros de reeducação, que era um dos projetos que ele poderia apresentar, né? Agora quero saber de ti, qual seria assim uma sugestão ou um projeto que tu tens tu tens já em mente e acharias que poderia contribuir para o desenvolvimento da cidadão? Desenvolvimento social, econômico. Desenvolvimento, nós só queremos desenvolver. Boa, para o Desenvolvimento desenvolvimento social, que é mais o meu ramo, porque vou fazer aqui uma breve apresentação minha. Não é publicidade, é uma breve apresentação. Eu sou estudante de Direito do segundo ano da faculdade. Também orador motivacional. E para a área, né, social, o desenvolvimento, seriam então campanhas de sensibilização com palestras e conversas intimistas com jovens, de jovens para jovens, que resultariam então em alguma produção de conhecimento útil e aplicável. Porque o conhecimento só é conhecimento quando aplicado. Correto. Porque tu podes saber como construir uma Ferrari, mas se tu nunca construires, então não tens nada aplicado. Se tu não passas o conhecimento, dentro do conhecimento, se tu não passas o conhecimento, trazendo Sim. também já uma maneira de como aplicar, Sim. transmitiste mal o conhecimento. Conhecimento. Yeah. Então a aplicabilidade do conhecimento surge em detrimento do que se vai fazer tendo este conhecimento. Portanto, conhecimento para mim só é conhecimento quando é aplicado. Então seriam campanhas de sensibilização com palestras com diversos temas, como o não vandalismo, como o acesso às redes sociais, porque são temas de maior relevância. Parece algo que não deve ser tocado ou que já não necessita, mas necessita, porque de facto temos muitas pessoas que têm acesso a muitos meios sem o conhecimento necessário. Portanto, seriam estas campanhas de sensibilização para o desenvolvimento social e a participação dos jovens na vida pública que resultaria então em estratégias mais profundas de desenvolvimento social. Ok. Então, pronto. Tens alguma pergunta? Eu quero só fazer Sim, uma quero pergunta. saber também da produção. Se tem Produção, há perguntas aí? Não, Ou podemos se dar tem sequência? Uma pergunta ou... um projeto. Projeto? Sim, para Perdão. ajudar o desenvolvimento. Boa noite. Eu também gostaria de passar a minha opinião, né? Nesse caso, não é só criar infraestruturas do tipo criar escolas, criar centros de formações. Também devemos ver os outros, como é que posso dizer? As possibilidades que não tenho contar palavras, vou dar Possibilidade econômica ou financeira de cada indivíduo. É isso. Por exemplo, eu vou abrir um centro de formação no Quilamba. E pessoas do Benfica, Patriota, querem ir até o centro de formação, mas não conseguem ir por causa do táxi, por causa do Transporte. transporte. E também tem a questão da alimentação. Ou posso ir para um centro e estar com fome. Boa. E o meu nível de aprendizagem não será o mesmo. Posso até querer mesmo aprender, mas a minha mente mesmo só vai pensar em Que estás com fome. que estou com fome, que é isso, né? Não vai assimilar direito. Eu acho isso correto. Acho a tua opinião verídica até. Mas, bro, acho isso correto até. Mas eu também acho que para se alcançar o lugar desejado há que se ter muita criatividade. Criatividade nos criando assim métodos para alcançar. Nesse teu exemplo que você deu, que eu acho muito correto, por exemplo, tu tens uma tu criaste um centro no Quilamba, mas a pessoa do Benfica também quer ir e não consegue. Nesse caso, a pessoa que está no Benfica irá ter que criar métodos condições, porque a dificuldade é que faz o homem. E quando tu te encontras na dificuldade
e não fazes a coisa porque tem dificuldade, yeah, yeah. Então, isso, quando tu encontras uma barreira, eu vejo assim, nós rompemos barreiras mais tipo duras, né? Para depois, quando aparecerem barreiras menores, ser fáceis. Yeah. Então, quando encontras nessa situação, tu deves encontrar métodos para suprir a tua necessidade nesse momento. Então, estou no século XXI e pronto, já pá, infelizmente não tenho condições. Não tenho condições de chegar até lá. Então, eu vejo. Prontos, vou tentar falar com o meu vizinho. Se o problema for transporte, vou tentar falar com o meu vizinho que tem carro e passa por lá. Um dos métodos que passa por lá. Pá. Yeah. E se eu não tenho, vou lá pelo menos vou lá durante um certo tempo, faço amizade com alguém e depois peço para a pessoa sempre gravar as conversas e me mandar. Tá vendo? E isso só são tipo métodos que eu estou cá a criar na hora. E estão sujeitos a falharem ou não. Mas eu acho que quando nos encontramos em crise, há essa necessidade de ser criativos na busca de métodos. Yeah. Como é que se chama? Ivânio, olha, é o seguinte. O que Ivânio disse é real. Imaginemos eu esteja aqui e tenho uma formação para jovens imaginemos, de zonas de zonas recônditas e que precisam de ir a essa formação e não têm dinheiro, não têm fome. Eu vou dizer, fome é uma necessidade primária. Tu não vais me dizer que eu vou pensar como chegar enquanto eu quero saber como é que vou ter comida. Senão eu vou me sentir forçado a roubar o telemóvel do Kelvin, vender só para ter uma boleia para ir à formação. E o que o Ivânio disse é muito real. Portanto, é que os indivíduos também que vão começar cada projeto devem também olhar para essas questões. Os indivíduos vão começar esse projeto. Tu não podes simplesmente pôr aqui 50 cadeiras que são para jovens do Kazenga, de uma realidade muito mais baixa, e simplesmente esperar que os jovens do Kazenga venham sem que tu garantas um transporte, uma comida, algum tipo de cada pessoa que vai criar o seu projeto e achar uma solução deve olhar para esses pontos, porque é verídico o que foi dito aqui, é verídico. É por isso que eu dei aquele exemplo do que a minha mãe me dizia sempre todos os dias. Yeah. Se eu não comer, não vou assimilar. Então como é que tu vais transmitir uma mensagem positiva a um jovem que imagina estar um dia sem comer? Então não é só olharmos, porque imagina, existem zonas de pessoas que não têm mesmo carro. Não tem carro. Ninguém tem carro naquela zona. O indivíduo que tem carro, o carro não tem motor, é só uma carcaça. Então as pessoas que vão criar os projetos devem também olhar muito para essas situações. Garantir um transporte básico, de transporte daquelas pessoas de lá até aqui, daqui até lá, comida para aquelas pessoas. E assim o Ivânio, então tem uma resposta de minha parte. Eu não vou dizer que as pessoas devem encontrar solução para aparecer ali. Mas as pessoas que criam os projetos devem dar soluções viáveis para aquelas pessoas de zonas mais recônditas. E isso é um facto. Devemos ser mesmo humanistas nessas questões. Ser humanistas em reconhecer que há pessoas que não sabem como vão encontrar uma solução para chegar a uma atividade sendo que não tem comida. E isso é muito, mas muito, muito importante nós termos aqui. Mas também temos pessoas que têm condições de estar e que propositadamente por preguiça ou por não vontade de comparecer ali ou por sentirem que aquilo não vai dar. Imagina, há homens, e isso é um facto dos nossos jovens, você convida o teu amigo, vamos a uma festa, ei, vai ter boa aí? É um facto. Vai ter mulheres aí? Yeah, vai ter mulheres, já. E depois você vai, tu queres levar o teu amigo, vai dizer, vai ter mesmo daquelas xixi, pá, tô aí. Cinco minutos o Kelvin tá aí. Mas tu vais para uma atividade dessas, tu vai dizer, olha,
Meu, tem aqui uma atividade X. Pô, os acordei mesmo com uma dor de cabeça. Yeah. Tá a ver? Então, para as pessoas que têm mais condições em comparecerem a atividades que de facto apelem para o desenvolvimento dos jovens, estejam dispostas a estar, que apareçam, que criem as suas próprias condições. Mas já os indivíduos, numa vertente mais humanista, que não têm essas condições, então que o indivíduo da própria atividade dê essas condições necessárias a esse indivíduo. Mas, epa, eu sou um pouco, discordo um pouco dessa ideia, porque é muito difícil uma empresa privada conseguir satisfazer a necessidade de todo mundo. Quando, no exemplo que ele deu, ele falou do Quilamba. Então, Sim, quando ele abre da no necessidade Quilamba, regional. quando ele abre no Quilamba, ele faz aquilo numa perspectiva de atingir as pessoas que estão no Quilamba. No Quilamba. Não Mas só, não, não tipo, o objetivo sempre. O que é bom é para ser espalhado. O que é bom é para ser espalhado. Se ele abriu no Quilamba, faz-me pensar que pode ser para todo mundo, mas inicialmente vai atrair mais os jovens do Quilamba. Certo. E é impossível. Não é impossível, mas é extremamente difícil para o empresário ou dono da atividade do centro abrir uma uma série de opções, para pessoas que se encontram no Kazenga e noutros sítios, porque quando o projeto realmente é um projeto bom e grande, é necessário para todo mundo. É no Quilamba, é no Kazenga, se é um projeto de centro de reformação, né? Só para tóxicos dependentes, foi aberto no Quilamba. Mas no Patriota também tem pessoas que usam drogas. No Kazenga, pessoas que usam drogas. Então, o que é que eu acho que tem que se fazer? Estás correto, sim, quando dizes que o empresário, né, tem que achar métodos de expandir o negócio, de expandir o seu centro para todos. É o correto, sim. Mas ele só pode fazer isso quando o capital permitir, quando ele próprio tiver condições para tal. Não, mas o ponto é, imagina, tu vais dar uma atividade camama, né? Aí ao lado da TPA tem um espaço muito grande, tu queres dar uma atividade aí. Mas imagina, tu tens o teu público-alvo. Todo projeto tem um público-alvo. E esse público-alvo vem de determinadas zonas. Tu queres um público-alvo que jovem, né? Queres Jovem, um adolescente. Um adolescente dos 14 aos 21 anos. Mas tu queres que tipo de condição para esse público-alvo? Aqueles indivíduos de classe mais baixa. Se tu sabes que queres aqueles indivíduos de condição mais baixa, que nem 200 kwanzas por dia fazem, como é que tu vais ter aquele indivíduo na tua atividade? Tu que começaste a atividade com esse público-alvo, é que deve ser um indivíduo que vai garantir o transporte daqueles indivíduos. Se você quer aqueles indivíduos para não fazerem confusão na tua atividade, dê comida. Se tu queres que aqueles indivíduos não fiquem chateados, não fiquem nervosos na tua atividade, porque quando nós estamos com fome, ficamos nervosos. Às vezes a pessoa só te disse alguma coisa, te irritou, você também. É verdade. Também. É verdade, E depois alguém está a te falar durante horas e horas, você com fome. Irrita, você fica chateado. Não sabe com quem tá se metendo, hein, bebê? Então, também vamos aqui dizer, as pessoas também têm que criar atividades mais interativas. Isso é um facto, isso é um facto. Vamos criar também atividades mais interativas. Porque um jovem ouvir toda hora, 1 hora, 2 horas, alguém a falar com um microfone, que não está a lhe dar comida, não está a lhe dar água, não está a lhe dar absolutamente nada, só conhecimento, o jovem também não vai receber aquilo de bom grado. Por isso é que eu digo, a iniciativa deve ser sempre boa e bem feita. Se o teu projeto não teve sucesso, a culpa é tua. A culpa é tua. E eu sou um indivíduo que eu digo que o nosso insucesso depende mesmo de nós. Nós somos os responsáveis. A questão que foi levantada
Se tu estás no Camama, tens um público-alvo. No Quilamba tem um bairro chamado Cinco Fios, no Quimbele. Mas lá, depois de passar o Quilamba, Gerson KK, também anda, mas, já. Que mas bele é uma... não, tem que fazer um trabalho de campo. Porque tu, para conhecer a realidade do teu país, tens que fazer um trabalho de campo. Tu, para conhecer a realidade de um jovem mais distante, tu tens que entrar naquilo. Tu não podes só ouvir que o Kelvin teve lá e você sabe que o jovem passa aquilo. Senão tu não és humanista. És um indivíduo que queres dar show. És um showman. É verdade. Tens que saber primeiro a realidade daquele, falar de quais são as soluções que aquele pode alcançar. E muitas vezes tu colocares na posição daquele para saber de facto quais são as soluções que ele pode arranjar. Porque imagina, nesse momento estás a dizer que a dificuldade faz o homem. Vão aparecer pessoas que vão ver esse vídeo, vão te dizer, vem estar aqui como é que tem um bairro em Viana, não sei se é em Viana. Não. Paraíso da Cacoaco. Maca. Como é? Acho que é Cacoaco mesmo, Maca. Como é? Homem, de Viana. Começa com Ma. Não se lembram, meu. Yeah. Mas podes dizer, Yeah, tá mas exemplo de outro bairro assim. Yeah, menos mas coisa. um bairro, por exemplo, o Paraíso. Vão te dizer, olha, vem aqui para o Paraíso que só tivemos água há 2 anos atrás, água corrente para quase todos. Yeah. Vem aqui para o bairro Paraíso. Eu quero te ver você arranjar solução para sair do bairro Paraíso e ganhar dinheiro. Quando propor isso, e vais conseguir achar essa solução em quanto tempo? Por isso é que eu acho que nós devemos ser muito sinceros com aquilo que nós estamos a passar. Estudar muito o campo, estar mais no campo do que de facto sentados a pensar no que aquelas pessoas deviam fazer. Portanto, é que eu digo que as políticas públicas devem ajustar-se a essas mesmas pessoas e o mesmo capital humano deve ser o suficiente capital para que essas políticas públicas funcionem. Então, nessa questão mesmo das atividades, deve ser o indivíduo que deu a iniciativa da atividade, dependendo do público-alvo, criar as condições para os indivíduos de classe baixa. Agora, indivíduos de classe média, de classe alta, a atividade foi criada, então apareçam. Geralmente nessas atividades tem sempre o coffee break, tem sempre uma comida, um aperitivo. Olha, foi uma das atividades que muito gostei, que foi a Bienal, foi o ano passado no Intercontinental. Eu gostei muito, foi uma atividade com bastante segurança, comida, né? Que é muito interessante também, nessas atividades que ficam muito tempo. E foi muito bom. É o mais importante. Então é basicamente isso. E tens aqui a resposta para aquela questão e que eu acho que acertaria um pouquinho mais sobre a realidade dos indivíduos. É. Ainda continuo com a minha ideia, mas Boa. entendendo a tua percepção. A tua percepção. Yeah. No caso de. Estava a mostrar a hora que eu já ia embora. Mas pronto. Não tem problema. Para uma última pergunta. Bem. Fácil. Eu estou a ver que essa pergunta vai abrir espaço para muitos debates. Então vamos deixar... Boa. Não, eu só mostrei o tempo para vocês. Ah, é? Não, aqui. Então vou rebater. Nós vivemos aqui, você está com pressa? Eu não. Oh, mas está com pressa. Fala aí no mic. Está com Não pressa? estamos com pressa. Quê? Não estamos com pressa. Estamos a passar o conhecimento. Temos comida. A banda é nossa. Sim. Estamos bem. Não há pressa hoje. Sim, não há pressa. Então, bom, rebatendo então o que disseste, no caso de eventos, tem muito sentido o que falaste. No caso de eventos, que é para um público-alvo baixo, faz muito sentido. Mas, respondendo à história, né, que ele criou, eu acredito que a única solução da parte de quem cria o projeto seria talvez abrir um outro projeto num outro sítio. Talvez seria esse, mas não. Também seria um pouco pesado para o empresário ter que, ainda sem condições, ter que movimentar-se. O conhecimento
onde está o conhecimento, as pessoas têm que ir atrás. Yeah. É assim que eu vejo. Boa. As pessoas vão atrás do conhecimento. O conhecimento não vai atrás de ti. Se tu não buscas. Mas também o conhecimento tem que ser algo que a De verdade fácil é acesso. essa. De fácil acesso, sim. O de fácil acesso. Mas enquanto ainda não há essa oportunidade, há que se ir em busca do conhecimento. Nós queremos aprender. Se pessoas querem saber qual é a origem da pobreza, tem que pesquisar no YouTube e encontrar vídeos como esse. Porque esses vídeos como esse não vão aparecer no cérebro dele de repente. Yeah. Então pronto. Eu acho que para isso que falaste se adequou assim em eventos. Na verdade eu acho que as duas concepções estão certas. Mas acredito que as duas concepções deviam ser utilizadas em projetos diferentes. Em tipos de projetos diferentes. Yeah. Boa. Então, como última pergunta, que acredito eu que não vai ser a última porque vai gerar mais debates, né?